Olá, bem-vindos de volta aqui no canal. Vamos para mais um devocional, ele é no meu jardim da oração. Hoje é o 12º dia do nosso devocional e nós vamos ver que Deus é nosso advogado e nosso amigo. Esse devocional encontra-se nessa Bíblia, a verdadeira identidade. Tá no final da Bíblia, tá? Se você não tiver essa Bíblia, você pode me acompanhar por aqui. E se você quiser ter acesso a essas artes que eu uso nos devocionais, é só você falar comigo no direct. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo. E aí eu te adiciono no grupo. Os arquivos são gratuitos, tá? O devocional de hoje encontra-se em Jó, é o capítulo 16, e versículo 18 a 22. Também meditaremos no 19, versículo 25 e 27. Então aqui Jó estava passando, todo mundo sabe a situação, né, de Jó. Estava passando pela acusação de seus amigos de que ele havia pecado, de que ele havia feito algo de errado para estar passando por aqueles sofrimentos. E ele sabia que não havia feito nada de errado, que ele era inocente e não entendia o porquê ele estava passando por toda aquela situação. Ele se sentia abandonado, sozinho, ninguém estava do lado dele, ninguém o entendia, ninguém o compreendia, ninguém o defendia. Então ele só tinha a Deus para recorrer, ele só tinha a Deus para buscar, porque ele acreditava que Deus estava vendo e ele sabia que Deus tinha a resposta para o sofrimento que ele estava tendo. Então, aqui no versículo 18 e 22 do capítulo 16, diz assim: A minha testemunha está no céu. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Então aqui Jó clamava a Deus para que Deus o defendesse, que Deus o justificasse antes que ele fosse embora, antes que ele morresse, porque ele via que se ele continuasse naquele sofrimento, ele ia acabar morrendo, com as dores que ele sentia, com a fraqueza que ele sentia, além do emocional que estava abalado. Então, por isso ele dizia, eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Ele achava que ele ia acabar morrendo. E quem iria defender ele? Quem iria ajudar ele e justificá-lo? Então, ele recorreu a Deus. Já agora, minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Então, ele sabia que Deus, por ser justo e que via todas as coisas, poderia defendê-lo e dar a resposta do seu sofrimento. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Aqui no devocional diz: os amigos humanos de Jó foram miseráveis, consoladores ao longo de muitas provações dele. Em vez de mergulhar em autopiedade, Jó se voltou para o seu verdadeiro amigo e advogado, aquele que defenderia sua causa como um advogado persuasivo defende um amigo. Claramente, Jó havia depositado todas as suas esperanças em Deus. Amigos humanos podem decepcioná-la, acabar com você ou reprová-la. Quão melhor é depender do seu amigo que está no céu. Jesus estará ao seu lado, independente das circunstâncias que você enfrente. Como Jó, você poderá dizer através de suas lágrimas: O meu Redentor vive. Como está aqui no capítulo 19, versículo 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Então ele acreditava que Deus estava vivo e que ele seria o seu reivindicador, ele seria o seu justificador. E assim também somos nós na nossa vida. Com certeza nós já passamos por muitas decepções de amizades, muitas das vezes de parentes próximos. Nós já sofremos por decepções. Fomos traídos, fomos acusados de coisa que não fizemos.
fomos contrariados, mas nós sabemos que Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Ele é o justo juiz e misericordioso e que sempre está ao nosso lado. Lembra que o Senhor disse que no mundo teremos aflições, mas coragem, eu venci o mundo e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então o Senhor nos prometeu que estaria ao nosso lado todos os dias de nossas vidas. E Ele, por ser onisciente, que vê todas as coisas, nos entende, conhece o nosso coração, conhece as intenções do nosso coração. Porque o Senhor Jesus, Ele passou por tudo que nós passamos. Ele sentiu tudo que nós sentimos. Só Ele nos entende, só Ele nos compreende. E por Ele ser justo e misericordioso, nós devemos colocar a nossa justificação nas mãos do Senhor, para que Ele faça a sua justiça, para que Ele nos defenda, para que Ele haja em nosso favor. Porque nele nós podemos confiar, nele nós sabemos que não seremos decepcionados. Deus é fiel e nós nunca seremos abandonados nem decepcionados por Ele. Somente nele nós podemos confiar plenamente. Então, por isso eu fiz essa arte aqui, colocando Jesus como o nosso melhor amigo e nosso advogado, porque é Ele que nos justifica diante de Deus, né? Todas as vezes que nós oramos em nome do Senhor Jesus, todas as vezes que nós pedimos perdão em nome do Senhor Jesus, nós somos justificados, porque na cruz o Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados, e nós por Ele somos, né? Libertos e justificados dos nossos pecados. Então, é Ele que nos justifica diante de Deus, e é Ele que nos entende, porque somente Ele, né, viveu tudo aquilo que nós vivemos, mas como homem e como Deus. Então, Ele tem a onisciência de Deus e tem também os sentimentos que nós tivemos. Claro que os sentimentos de Deus não se comparam ao nosso, mas o Senhor Jesus, Ele nos entende plenamente. Então, Ele é o nosso justificador, Ele é o nosso melhor amigo, e Ele estará sempre ao nosso lado, porque Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está nos céus, à direita de Deus. Então, nós podemos ter esperança de que Ele é o nosso advogado, o nosso justificador e é o nosso melhor amigo. Então, por isso eu coloquei aqui nas ilustrações, nós nos aproximamos do Senhor em oração diante dEle, nós nos achegamos e contamos todos os nossos sentimentos, tudo que há em nosso coração, a ajuda que nós precisamos, as súplicas que temos para fazer para Ele. E Ele nos consola, Ele nos abraça, nos dá força, nos dá coragem, nos dá esperança. E é o Senhor que permanece ao nosso lado, por onde quer que nós estejamos, nos sustentando com a sua mão direita vitoriosa. Então eu quero fazer agora a colagem com vocês, e que todas as vezes que vocês se sentirem traídas, decepcionadas, sozinhas, olharem para essas imagens e lembrar que o Senhor está sempre conosco, nunca nos deixa nem nos abandona, e estará sempre ao nosso lado, porque Ele vive e reina para sempre.
Então, a nossa oração ficou assim: Senhor, obrigada por estar sempre ao meu lado, porque somente o Senhor me compreende. Tu és o meu advogado e meu melhor amigo. Eu creio que o Senhor vive e reina eternamente e me justificará. Amém. Essa foi a arte de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês sempre guardem, nunca se esqueçam, né? Guardem seus corações, nunca se esqueçam que o Senhor está sempre ao nosso lado. Ele é o nosso advogado, nosso melhor amigo. Tem uma coisa que eu quero fazer, que nos outros devocionais eu acabei não fazendo, que é sublinhar os versículos que nós meditamos, tá? Então, eu vou sublinhar aqui o 18 a 22, marcar o que a gente fez a leitura. Como aqui a nossa ilustração, ela tem bastante amarelo, então eu vou sublinhar aqui com um amarelo os versículos que nós lemos e meditamos hoje. Deus abençoe a todas e até o próximo devocional ele é. Tchau!